no nosso laboratório nós trabalhamos já trabalhamos com fitorremediação, que na verdade nós fizemos um modelo, né, uma casa de vegetação, em condições controladas, e utilizamos solo, onde nós contaminamos esse solo com poluentes orgânicos, com quantidades conhecidas, e fizemos o plantio de soja e de mamona. E depois de 60 dias coletamos então essa planta e avaliamos o poder que ela tem de fitorremediar, ou seja, de retirar os poluentes do solo. E aí o que a gente percebeu é que as raízes, na verdade, foram, nós encontramos a maior quantidade dos poluentes nas raízes. Esse foi um trabalho que nós já finalizamos. Hoje nós estamos trabalhando com amostras de água contaminadas com poluentes orgânicos. Também não são poluentes que já estão no meio, são poluentes que nós, na verdade, fortificamos, nós adicionamos, para depois, na verdade, ter uma noção de quanto isso, qual é a porcentagem de remediação, de descontaminação que nós conseguimos. Então, nós colocamos quantidades conhecidas de poluentes em amostras de água, em amostras de solo, e depois adicionamos materiais nanoestruturados. Isso são amostras, na verdade, amostras que a gente tem certeza que não tem poluentes, né? A gente, na verdade, processa isso, faz uma avaliação dessas amostras, nós chamamos amostras testemunhas ou amostras controle, né? E daí nós adicionamos quantidades conhecidas de compostos e depois, através de alguns procedimentos que nós temos específicos, na verdade que ainda estão no estudo, nós adicionamos materiais nanoestruturados de ferro e de dióxido de titânio. O que seriam esses materiais nanoestruturados? Seriam materiais que nós sintetizamos no laboratório, que na verdade o tamanho da partícula ele não passa de 100 nanômetros. Né? São materiais que têm, até porque eles são menores do que os materiais que normalmente nós encontramos, e então eles têm um poder, né, de absorção e de oxidação desses poluentes maior. Então a superfície é maior até porque ele é menor, a partícula dele é menor, então você tem uma eficiência muito maior em função disso. Esses materiais foram escolhidos por quê? Pela eficiência dele. E principalmente porque hoje em dia, por exemplo, para você, existem no estado de São Paulo, por exemplo, alguns lugares, só para citar, onde se produzia BHC em São Caetano. Então nós temos lá alguns metros quadrados razoavelmente assim, extenso, onde você não consegue fazer nada, você não pode colocar nenhum tipo de moradia, até porque o solo está totalmente contaminado com BHC, por causa dessa indústria que existia lá. O que se faz hoje, principalmente no primeiro mundo, né, se fez no passado, que hoje faz diferente, é pegar todo esse solo, toda essa camada superficial e lavar, um processo mecânico mesmo de lavagem de solo, né, até onde se consegue, para você retirar esses poluentes. Porque na verdade esses poluentes têm uma meia-vida tão elevada que eles não se degradam facilmente, demoram cerca de 50 anos para se degradar. E eles são, até porque eles são lipofílicos, ou seja, eles estão solúveis na camada lipídica do nosso corpo, eles são extremamente tóxicos por causa disso, porque eles são bioacumulativos. Então, o que acontece? Isso acaba atingindo lençóis freáticos, isso vai acabar, né, através da cadeia alimentar, acaba nos atingindo também. Então, e esses poluentes que a gente está citando são poluentes mundialmente estudados, e que hoje no Brasil a gente ainda tem um deles que é comercializado, que é utilizado aí nas plantações, que é o endosulfano. Do ambiente, né, óbvio que como ele é extremamente tóxico, então você tem problema dos animais e tudo, e atinge diretamente o homem através da cadeia alimentar. Para nós, ele atinge o nosso sistema nervoso central, a maior parte são cancerígenos,
né? Até porque eles transformam a mensagem no DNA, né? Então você acaba tendo algumas mutações e aí você acaba tendo esse risco e a maior parte já foi estudado, você tem já resultados na literatura que comprovam isso, essa toxicidade. E nós estamos falando desses poluentes, como exemplo, a gente pode citar o DDT, que foi bastante utilizado no passado, o DDD, o BHC, né? Com os nomes mais, vamos dizer, comuns, né? Que a gente consegue citar. Nós temos o endosulfan, que ainda é comercializado, e na verdade a Anvisa estipulou um prazo para a comercialização dele até o ano que vem, acho que em julho de 2013. Mas nós já começamos a estudar o endosulfan também, a retirada dele, exatamente porque ele permanece muito tempo, então, nas matrizes ambientais e nas de alimento, lógico, nas eles são mais rápidos, mais econômicos e você não precisa, na verdade, não tem esperança de você chegar em grandes extensões de terra e você tem que retirar todo aquele solo. Então, evidentemente, tem um custo menor, né? E eles são mais eficientes até por causa desse tipo de nanomateriais que a gente usa. Então, se nós considerarmos a produção de nanomateriais e a aplicação no tempo e a eficiência do processo, a gente percebe que hoje, por exemplo, o EPA só usa esses processos para remediar solos e águas nos Estados Unidos. Eles não utilizam mais essa lavagem de solo, tudo que antigamente eles usavam. É exatamente a proporção, né? A proporção o que você tem que movimentar, retirada de amostras. Amostras de água, por exemplo, são muito difíceis, porque você não tem filtro que possa fazer uma filtragem suficiente para você retirar esses poluentes da água, né? Então, o que você tem que fazer? Na verdade, nós estamos fazendo um tipo de reação química. Você está degradando esses compostos, tornando-os menos nocivos, né? Os metabólicos são menos nocivos, e dessa forma você consegue purificar essa água, deixar mais apropriada. E no solo da mesma forma. Então, dessa forma, você, com filtros, né, com a injeção dessas nanopartículas em solo, você acaba tratando isso, né, de uma forma muito mais eficiente e num tempo muito menor. Então, isso acaba sendo mais. O custo acaba sendo menor por causa disso. Esse nosso projeto, ele está sendo ainda, nós não fizemos assim, não tem uma exploração da mídia, né, com relação a ele. Nós tivemos um outro projeto, nós tivemos o bioindicador, nós usamos a abelha como bioindicador. Esse projeto nosso foi bastante difundido na mídia, né, inclusive acho que foi a Globo, nós fizemos várias entrevistas, porque na verdade nós usamos a abelha como bioindicador exatamente para tratar desses compostos que são usados na agricultura, que são os agrotóxicos usados. Mas hoje, com relação a esse projeto, ainda não. Ele tá sendo editado, acho que agora, não sei, daqui uns 2 meses, talvez ele saia na Unesp Ciência, naquela revista. Divulgação que nós fizemos. Eu acho que sim, acho que principalmente no campo de Bauru, a gente não tem esse canal, né, esse canal aberto para divulgar as pesquisas. E eu acho que seria interessante essa divulgação, seria importante, até para que a gente pudesse ampliar, né, o nosso estudo. Né? Nós temos uma capacidade bem razoável para tratamento, para fazer estudos até de efluentes, tratamento de resíduos, e a gente acaba ficando muito só no estudo na ciência, né? E quando essa ciência poderia ter mais aplicação até por conta disso.